Olá, nessa aula vamos ver como começar a desenvolver o primeiro modelo de uma família, tá? Então, a primeira coisa, começa a gente escolher o tipo de família. Então, a gente vai escolher a família desejada. No caso aqui, eu vou pegar uma família genérica aqui, genérica não, vou pegar de mobiliário métrico, tá? Que é uma mais básica aqui. E aí, quando você escolheu aqui a família de mobiliário métrico, automaticamente quando você for criar uma tabela de mobiliário, ela vai estar lá inclusa, tá? É, então, quando você abre, ela abre com esse eixo aqui demarcando o início, tá? Esse eixo aqui eles estão travados, mas assim eles têm um nome, tá? Centro, aqui frente, trás, tá? Então eles têm um nome. Então é o seguinte, eu sempre comparo a criação de uma família ao corpo humano. Dessa forma aqui, ó. Então a gente não começa de todo jeito a criar uma família. Então primeiro a gente monta o esqueleto, segundo a gente cria os músculos e terceiro a gente coloca as artérias ali para fazer a ligação de um com o outro, tá? Então basicamente isso. Então o que seria esse esqueleto aqui? Então, esse esqueleto é justamente esses planos de referência que a gente cria. Então, você vai vir aqui no menu criar e eu tenho aqui a opçãozinha plano de referência. Então, aqui você vai dizer como vai ser o formato do seu mobiliário. Então, vou chegar aqui, ó, vou criar aqui um box aqui, tá? Então, tô aqui, criei um box aqui. Então, isso aqui é basicamente o esqueleto do que eu quero. Então, vou converter aqui só para metro. Aqui, então vou colocar aqui metros, duas casas decimais, ok, ok. E vou delimitar aqui, ó, ponto 5 de um lado e também aqui a altura e aqui, ó. Então sempre eu pego as linhas de eixo como referência para trabalhar, tá? Então é o seguinte, aqui eu tô numa planta, tá? Numa vista superior aqui, vendo de cima, mas eu trabalho aqui nas vistas laterais, se eu quiser definir aqui uma altura, tá? Então se eu quiser aqui, eu crio aqui também ó, um plano de referência e coloco também. Então vou dizer aqui, ó, que ela vai ter aqui ponto 5 também de altura. Então é o seguinte, terminei de montar essa estrutura base, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar nomes a meus planos de referência. Então vou chegar aqui nesse aqui e vou colocar aqui lateral esquerda, lateral esquerda, tá? Aqui lateral direita, aqui frente e posterior. Aqui, ó, posterior. Pronto. Então definir. E agora também, como eu criei aquela na elevação, vou colocar aqui a altura. Pronto. Então todos os planos de referência tá com nomes, certo? Aí você diz, tá, e para que isso? Certo? Por quê? Porque vamos supor, eu quero criar um boxzinho aqui de 5 centímetros de espessura. Mas eu quero que já criar nessa altura aqui. Eu não quero desenhar no térreo. Então, para você saber aonde você está desenhando, você vai vir aqui onde tem definir, ó, definir um plano. E aí você vai escolher, eu quero desenhar esse box, esse desenho que eu quero criar, já no plano correto dele. Então vou pegar aqui a altura. Então quando eu der um OK aqui, tudo que eu desenhar, vou estar desenhando a essa altura, tá? Então vou explicar melhor aqui, ó. Mas antes de eu começar a desenhar, a criar o volume, eu tenho que testar. E aí entra a segunda parte, que aí no caso é criar as artérias, que é justamente criar os parâmetros, tá? Então é os parâmetros onde a gente coloca o I do BIM, onde a gente coloca a informação. Na criação de famílias, tá? Na criação de famílias a gente tem dois tipos de parâmetros. A gente tem os parâmetros de dimensão e os parâmetros de materiais,
E onde é que a gente coloca isso? A gente coloca essas informações aqui, ó, em modificar, a gente cota o desenho. Então vou pegar aqui, ó, uma cota, cotei, vou pegar outra aqui, ó. Então aqui eu estou criando opções para eu começar a colocar as informações. Então é o seguinte, ó, como é que eu coloco essas informações? Eu clico na cota e aqui tem legenda, tá vendo? Tem duas formas de colocar. Eu posso clicar e vir aqui e adicionar um parâmetro, ou eu posso simplesmente vir aqui e criar um novo tipo de parâmetro. Então posso por lá ou por cá. Então eu posso vir aqui, ó, clico na cota, venho aqui, ó, parâmetro de família, tá? Vai servir só para essa família aqui, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, largura. Largura vai ficar em tipo, ou seja, vai ficar dentro do editar tipo aqui, vai ficar no grupo chamado cotas. Ok, então criei aqui, vou criar outro, vou vir aqui e vou criar. Aí é o seguinte, vou criar esse aqui da outra forma. Essa daqui eu cliquei e vim aqui e criei, né? Aí eu vou agora, ó, eu não preciso selecionar nada, eu já vou vir aqui direto. Ó, tá vendo que tá aqui largura? Eu vou clicar aqui, vou clicar em novo e vou botar aqui comprimento. Vai ficar em cotas comuns a todas as disciplinas e vou dar um OK. Pronto, olha ele aqui, ó. Só que ele entra sem valor nenhum, tá? Então vou dar um OK aqui e agora eu seleciono essa cota, venho aqui e ligo aqui a comprimento. Ela já apareceu aqui, ó. Pronto, então ela já aceitou. Então dessa forma que você cria parâmetros. Faltou essa daqui, que é a mesma coisa. Eu vou pegar uma cota, vou vir aqui 50 centímetros, clico e venho aqui e coloco aqui a altura. OK. Pronto, então agora eu tenho as cotas fixadas, criadas. Então quando você vir aqui e eu colocar aqui, olha aqui, ó, no grupo cotas, todos os parâmetros que a gente criou, e como é modelagem de família, ele só tem dois tipos de parâmetros, tá? Ou parâmetro de dimensão ou parâmetro de material. A gente está vendo só parâmetro de dimensão. Então se eu chegar aqui em largura e colocar aqui 1,5 e vou aplicar, ó, você vê que ele andou, mas ele andou só para um lado, tá? Ó, vou voltar aqui, voltou só um lado. E como é que eu faço para ele proporcionar para ambos os lados? A gente tem que criar a cota, só que a gente vai criar a cota agora, ó, cotando aqui e marcar essa opçãozinha aqui de equidistância, tá? Que aí ele vai mover-se de ambos os lados. Então agora quando você vai testar, então, ou seja, antes de criar a musculatura, criar o sólido dele, a gente testa para ver se está tudo ok. Então vou botar aqui 1,5, vou aplicar, ó, você já vê que vai para ambos os lados. Então testei. Então é isso, tá? Então agora que eu vou criar o meu volume. Então se eu chegar aqui, aí sim, aqui, ó, aqui em criar, no Revit eu tenho 5 ferramentas de modelagem que dá para você fazer bastante coisa, tá? E tenho 5 ferramentas aqui de subtração dos sólidos, tá? Então se eu usar aqui uma instrução para criar volume, ele cria volume, tá? Aqui, ó, vai mostrar até o desenhozinho, ele cria o volume. Aqui ele vai subtrair, tá? Então você vai usar a mesma ferramentazinha, ele subtrai, tá? Então aqui, ó, peguei aqui extrusão, vou pegar um retângulo e vou criar ele aqui, ó. Criei, não defini nada, tá? Criei no ponto que eu queria. Defino aqui a altura dele, vou deixar com, vou botar com ponto 50. Não, vou deixar com ponto 25 mesmo e vou clicar em finalizar. Eu vou olhar aqui na elevação, ó, ele ficou embaixo. Por quê? Porque eu não defini aonde ele ia ser criado, entendeu? Então voltando lá, ó, de novo. Agora eu vou definir. Então peguei aqui extrusão, vou pegar o retângulo, vou deixar aqui a altura, mas antes eu vou definir. Ele vai ser criado nesse nível aqui, a altura, ó. Então o que eu desenhar, eu vou botar aqui, ó,
0,05. Então o que eu desenhar já vai ser desenhado naquela altura. Ó, finalizei. Ó, e se você visualizar aqui agora, ele já está naquela altura, certo? Então se eu chegar aqui e for testar, vamos supor, a altura está 0,5, eu vou botar 0,7 aqui e vou aplicar, ó, você já vai, tá vendo? Aqui, ó, já vai. Se eu chegar aqui e colocar aqui 1,5, um comprimento, ó, já foi, tá vendo? Então agora já está tudo funcionando. Então é basicamente assim. Aí eu vou voltar aqui e eu vou criar um pé aqui no meio. Simples mesmo, tá? Vou pegar circular aqui, só que eu vou definir ele, não vai ser mais em altura, vai ser no nível de referência. Vou criar ele aqui, circular. Ele vai estar aqui, certo? Com a altura aqui, eu vou botar aqui a altura do 0,5, que é aquela altura que eu defini. Ok. Então você nota que ele está aqui, ó. Se eu testar, como é que isso vai funcionar? Eu vou botar aqui 0,7 minha altura e vou aplicar, ó, o de cima andou, mas esse não andou. Por quê? Porque, ó, antes de fazer isso, eu tenho que ligar esse volume aqui ao plano de referência. Então, para isso, eu vou pegar a ferramentazinha aqui, alinhar, vou pegar, se ficar ruim de selecionar, você bota o cima e dá um tab que ele pegou. E aí vou clicar aqui, ó, o cadeadozinho fechei, pronto. Então agora ele está travado aqui no plano de referência. Se você for testar, então vou botar aqui, ó, 0,7 e aplico, agora está funcionando. Então é esse processo, não é só chegar assim e vou modelar e pronto, não. Você tem que fazer um planejamento de tudo, tá? Terminou isso aqui, você vai ter que salvar se você quiser utilizar esse bloco em outros projetos. Então você vai lá em arquivo, salvar como família, então ele já vai salvar, ó, com a extensão RFA. Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho aqui, tá? E vou colocar aqui mesa, um exemplo, e salvei. Pronto, vou carregar no projeto. Ele já veio aqui no meu projeto, ó, já está aqui. Se você visualizar ele, ele está criado aqui, ó, tá? E aqueles parâmetros que a gente criou, você selecionando, editar tipo. Aí qual a diferença de editar tipo que eu defini lá? Vou só mudar aqui para metros. Então, qual a diferença de estar aqui dentro, de você selecionar e ter que vir aqui editar tipo, de você alterar aqui? Eu vou inserir aqui, eu vou fazer uma cópia desse elemento aqui, ó. Fiz uma cópia. Ok. Então eu vou vir aqui, selecionar esse elemento aqui. Primeiro os parâmetros não apareceu. Então a diferença é o seguinte, é porque se eu vir aqui e eu vou supor que eu quero aqui 1,20 m de comprimento e aplico, foi em todos, tá vendo? Então a diferença de eu botar em editar tipo é que a alteração que eu fizer aqui altera em todos, e se eu deixar aqui em instância, ele vai individual um de cada vez, tá? A não ser que eu venha aqui duplicar e crie um novo elemento, e aí sim ele vai ser alterado só para aquele elemento, tá? Então eu espero que tenham entendido essa parte. Qualquer dúvida, é só perguntar. No próximo eu vou mostrar a gente viu colocando as dimensões na família, na próxima a gente vai ver os materiais, tá?